Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente sim, vamos aqui fazer o diagnóstico ao medidor de massa de ar, vulgarmente chamado por MAF. MAF quer dizer Mass Air Flow. Nós temos aqui então estes dois valores, que é o valor de massa de ar objetivo e o valor de massa de ar real. Como poderão já ter visto no vídeo anterior, este valor é crucial não só para pôr o motor a trabalhar, em alguns casos de motores multijet, mas obviamente também na resposta, na aceleração do motor, na potência do motor. Muitas vezes este componente é muito mal identificado em termos de avaria, muitas vezes ele não está avariado, mas há casos em que realmente algumas avarias podem provocar falhas no medidor ou nas leituras do medidor de massa de ar. Neste momento que vocês estão a ver é uma leitura perfeita do sistema de massa de ar da minha multijet de 140 cavalos. Vocês estão a ver aqui um valor objetivo inferior ao valor real e é normal que seja assim. Portanto, o valor objetivo é um valor, no caso da massa de ar, é um valor mínimo expectável. Tudo que seja igual ou superior é uma situação positiva. O mesmo não se pode referir à pressão do turbo ou à pressão do combustível, ok? Conseguem compreender isso? Se tiverem dúvidas em relação à pressão do turbo, eu já tenho alguns vídeos feitos, eu vou deixar em baixo na descrição, e em relação à alta pressão de combustível, farei depois no futuro alguns vídeos que irão estar em baixo na descrição também para poderem ver. Muito bem, estou agora a fazer uma condução normalíssima, sem puxar pelo carro. O que nós vamos querer ver nos valores de massa de ar é uma situação crescente. Portanto, nós temos ao relantinho do motor às 900 rotações, um valor de 500 gramas por ciclo. Conforme nós pedimos aceleração ao motor, conforme ele vai ingerindo cada vez mais quantidade de ar, seja com ou sem turbo, deve ser expectável verificar uma quantidade crescente de ar a ser engolido pelo motor. Essa quantidade deve situar-se no máximo. Por exemplo, nós podemos puxar uma quarta velocidade ao máximo e esperar uma quantidade de cerca de 1000 a 1200 mg por ciclo. Tudo que seja inferior a 900 mg por ciclo, 900, 1000, com a cilindrada de 1900 cm3, ok? É pouco. O que nós também poderemos verificar é que se não houver esse aparecimento crescente de valores de 300 até 1200, se houver uma altura em que o valor fique estagnado, fique congelado, por assim dizer, é um problema de medidor de massa de ar. Sempre que o medidor de massa de ar tenha valores corretos e mesmo assim o carro não tem força, o problema não está no medidor de massa de ar. O que acontece também muitas vezes é que se colocam novos medidores de massa de ar e o carro de facto fica pior do que estava antes. A razão pela qual são variadas, mas podemos ver que existem medidores de massa de ar que não são indicados, outros que são falsificados e outros que simplesmente são peças rejeitadas, apesar de serem originais, que não passaram o controle de qualidade e são agora vendidos de formas menos legais, por assim dizer. Ok, agora vamos aqui introduzir um problemazinho. Então, sendo o problema falta de potência, normalmente eu gosto de começar por duas coisas: pressão de turbo e caudal de ar. São duas coisas que são medidas de forma diferente e uma coisa normalmente não implica a outra. Ou temos falta de pressão ou temos falta de caudal. Caudal é medido pelo medidor de massa de ar, pressão é medido pelo medidor de pressão de ar que normalmente está no coletor nos nossos automóveis. Então o que eu faço é pôr estes quatro parâmetros, que é a massa de ar objetiva e a massa de ar medida, já vimos agora, ainda agora não foi, e também tenho aqui a pressão do turbo medida e a objetiva. Então, sabendo agora, nos vídeos que eu já fiz sobre pressão do turbo e sobre este agora do medidor da massa de ar, o que é que está mal aqui? Qual é que é o sintoma? O carro não puxa, o carro não tem força, 2000 não tem força, 2500 não tem força, começa a chegar às 3000, agora começa a ganhar força, sim, agora tem força, 4000, carro dos diabos, agora já anda. E o que é que vocês veem aí? Vamos repetir novamente, ok? Vou às 3000, tem tudo.
e tudo o que eu preciso. Vejam bem a pressão do turbo real e a objetiva, e vejam bem a quantidade de massa de ar medida e objetiva. Ok? Vamos então ver. Ora bem, quando eu acelero, a sobrealimentação está muito baixa em relação ao objetivo. Muito baixa mesmo. A massa de ar está mais ou menos boa, porque lembra-se que se não há pressão também não há sucção de massa de ar, mas está bastante bom. 700 mg está bastante aceitável. Então temos aqui uma coisa evidente que é a pressão do turbo não está boa. Agora, o que é que nos pode levar ao engano? Se nós temos uma massa de ar mais baixa do que era esperado, a primeira coisa que vocês vão fazer é pôr um medidor de massa de ar e o carro fica igual. Ou fica pior, porque vão pôr aquele medidor de massa de ar muito bom dos chineses, né? Quando na verdade o problema está na pressão do turbo. O que é que pode estar mal? Sigam um vídeo que eu já fiz sobre pressões do turbo, como determinar qual é que é os problemas relacionados com a pressão do turbo. Vamos então fazer mais uma avaria. Próximo problema. Já conseguem ver aqui ao relantinho que há alguma coisa que não está bem, certo? Vamos lá então começar a conduzir. Sintoma do carro, não tem força, nunca. Um pouco mais força às 3000. Portanto, um sintoma muito parecido com o anterior. Às 3000 ganha mais força, mas mesmo assim não tem praticamente força nenhuma. Conseguem ver qual é que é o problema? Vejam a pressão do turbo e vejam a massa de ar. É só esses dois parâmetros que nós precisamos de ver quando temos problemas de falta de potência. Portanto, temos bastante pressão de turbo, não há qualquer problema com a pressão do turbo e a massa de ar está muito baixa. Então vamos trocar o medidor da massa de ar. Errado. Bem, acontece, sim, acontece de facto. Mas não se esqueçam de uma coisa: para o ar entrar no motor também tem que sair. O que o medidor de massa de ar faz é medir a quantidade de ar que entra dentro do motor, correto? Desde que não haja duas coisas: nem obstrução ao entrar, nem obstrução ao sair. Ou seja, não deve haver escapes entupidos, atenção aos DPFs e aos FABs. Um problema num DPF ou num FAB vai dar, obrigatoriamente, defeito no medidor de massa de ar. Ah, pois é. Porque se o escape está entupido, também não vai entrar o ar que era devido. E também atenção aos tubos fissurados na admissão. Se o ar entra por outro lado sem ser pelo medidor, vamos imaginar que temos uma fissura que nos tira 50% do ar que deveria entrar, dos 100% do ar que deveria entrar no medidor de massa de ar, apenas entra 50%. Ele vai ler metade. E vocês vão mudar o medidor de massa de ar e o carro fica na mesma. Porque o problema é um tubo roto. Um tubo de admissão roto. Não é os tubos de intercooler. Isso cria-vos falta de pressão. É um tubo que vai até ao turbo. Entre o medidor de massa de ar até ao turbo, tem que ter, obrigatoriamente, possivelmente, tem que ter um problema de fissuração dos tubos. Bruno, então, mas e os códigos de defeito? Isso não interessa? Não. Interessa um bocadinho, mas às vezes mais vale começar pelos parâmetros e tentar mesmo descobrir o que é que se passa, porque às vezes os códigos de defeito só nos levam a becos sem saída. É mesmo assim. Ver os parâmetros é assim fazer um diagnóstico completo. Claro que podemos ver os códigos de defeito, mas não nos vamos guiar somente pelos códigos de defeito. Não se esqueçam aqui no medidor de massa de ar, há muita coisa que vos pode interferir na leitura da massa de ar em si, não é? Temos então aqui nesta parte o turbo, eu já falei sobre isso no outro vídeo, não vou prolongar muito sobre isso. Este vídeo é para um medidor de massa de ar. Não se esqueçam de uma coisa que estes motores novos têm, EGR. Muitos deles estão anulados, eu sei, essas coisas todas. Vocês por curiosidade podem ir ver, mas não se fiem completamente nos códigos de defeito. Os códigos de defeito são uma coisa que é disputada pelos parâmetros que nós fomos ver. Esses parâmetros são largamente exagerados para algumas situações. E ele não vai conseguir produzir códigos de defeito para tudo e mais alguma coisa. Nos carros mais modernos isso já começa a acontecer, já são mais fiáveis do que eram há 20 anos atrás, mas nestes carros, e mesmo nos mais modernos, vamos nos fiar pelas nossas próprias leituras. Vamos nós mesmos fazer o diagnóstico. E demorou assim tanto tempo? Não, 2 minutos, 3 minutos. É só encontrar uma boa estrada, uma quarta, uma quinta e fazer os testes. Não demora tempo nenhum. Não precisam de substituir nada. Se tiverem os seguintes problemas. Este tubo rasgado, aqui.
Se tiverem o tubo que vai a seguir, que vai ao turbo, que é agora com a idade começa a acontecer muito, rasga. Se tiverem um escape entupido, a EGR, lembram-se disso? Quando nós temos a EGR aberta ao relantim, sim, é suposto ela estar aberta ao relantim, um bocadinho. Conforme o motor está a consumir ar não medido, que vem da EGR, existe uma certa quantidade de ar que não vai entrar toda pela admissão. Portanto, 80%, 90% vai entrar pela admissão e os outros 10% pela EGR. Portanto, se tivermos então uma EGR aberta com defeito, poderão ter um defeito registado de medição de ar. E vão substituir outra vez o medidor de massa de ar e o problema continua lá. É sempre assim. Vejam muito bem, façam as vossas confirmações, não comprem nada, não substituam nada sem terem a certeza absoluta que encontraram o problema. E só depois é que fazem a solução. Só depois é que fazem a reparação. Seja um tubo, seja o escape entupido, seja a EGR entreaberta, presa, não é? E também acontece, eu sei que também acontece, o medidor de massa de ar ficar avariado. E porquê é que acontece isso muitas vezes? Eu já vos falei num vídeo que vou deixar aqui em cima e em baixo na descrição. E descubram por vocês mesmos porque é que estes medidores de massa de ar avariam após fazer uma certa manutenção. Em baixo na descrição existe muita coisa que vos pode ser útil relacionados com este vídeo, relacionados com outros vídeos, relacionados com outras áreas do automóvel. Já que estão lá em baixo, façam também like no vídeo, partilhem com os vossos amigos e considerem subscrever no canal. Em baixo também há 2 links que podem considerar para fazer ajudas ao canal, caso queiram. Até à próxima, pessoal. Tchau!